A manhã de 14 de dezembro de 1996 começou com um céu cristalino sobre a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, onde o barco de excursão Atlântico Sul se preparava para o que seria sua última viagem registrada. O capitão Henrique Tavares, de 52 anos, veterano de mais de 30 anos, navegando pelas águas da Baía de Guanabara e costa fluminense, verificava meticulosamente os equipamentos de segurança enquanto os primeiros passageiros começavam a embarcar para o passeio de fim de semana. O Atlântico Sul era uma embarcação robusta de 18 metros, construída em 1987 especificamente para turismo marítimo. Com capacidade para 45 passageiros, possuía todos os equipamentos de segurança exigidos pela Marinha do Brasil: coletes salva-vidas para todos os ocupantes, botes infláveis de emergência, rádio VHF, GPS, bússola magnética e sinalizadores. A embarcação havia passado por vistoria completa apenas 3 meses antes, em setembro de 1996, recebendo certificação de navegabilidade válida até março de 1997. "Pessoal, vamos ter um dia perfeito para navegar", anunciou Tavares aos passageiros que se acomodavam nos bancos estofados da embarcação. "Mar calmo, vento favorável e visibilidade excelente. Vamos até a Ilha Rasa, fazer uma parada para mergulho e pesca e voltamos antes do pôr do sol." Entre os 38 passageiros embarcados naquela manhã, estava a família Santos, Ricardo, de 34 anos, engenheiro civil, sua esposa Maria Fernanda, de 31 anos, professora de biologia, e seus 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Ana Beatriz, de 6 anos. O casal havia planejado esse passeio como uma celebração antecipada do Natal, aproveitando as férias escolares que acabavam de começar. "Papai, vamos ver golfinhos?", perguntou Ana Beatriz, apontando para o mar azul que se estendia além da marina. "Se tivermos sorte, minha princesa", respondeu Ricardo, ajustando o colete salva-vidas da filha. O capitão disse que essa época do ano é boa para avistar vida marinha. Também a bordo estava o grupo de amigos da Faculdade de Veterinária da UFRJ. Marcos Oliveira, 23 anos, Patrícia Costa, 22 anos, Rafael Mendes, 24 anos e Juliana Santos, 22 anos. Os 4 haviam se formado recentemente e decidiram comemorar com uma excursão marítima antes de cada um seguir seu caminho profissional. "Essa é nossa última aventura juntos antes de virarmos adultos responsáveis", brincou Marcos enquanto tirava fotos dos amigos com sua câmera analógica. "Tem que registrar tudo." O capitão Tavares estava acompanhado por seu imediato, José Carlos Silva, conhecido como Carlinhos, de 45 anos, também marinheiro experiente que trabalhava com Tavares há mais de 5 anos. Carlinhos era responsável pelos equipamentos de pesca e mergulho, além de auxiliar na navegação e supervisão dos passageiros. Às 9h30 da manhã, o Atlântico Sul deixou a Marina da Glória com seus 40 ocupantes a bordo, navegando em direção sudeste rumo à Ilha Rasa, um conhecido ponto de pesca e mergulho recreativo localizado a aproximadamente 25 milhas náuticas da costa. O trajeto, familiar para Tavares, deveria durar cerca de 2 horas em condições normais. As condições meteorológicas eram ideais: ventos de 10 a 15 nós de nordeste, ondas de 0,5 a 1 metro, visibilidade superior a 10 milhas náuticas e pressão atmosférica estável em 1018 HPA. O Centro de Hidrografia da Marinha havia emitido previsão favorável para navegação de recreio, sem alertas ou avisos especiais para a região. Durante a primeira hora de viagem, tudo transcorreu normalmente. Passageiros aproveitavam o sol, conversavam animadamente e alguns até pescavam na parte traseira da embarcação. O mar estava calmo, permitindo que até as crianças se movimentassem pela embarcação sem maiores preocupações. Às 10h45, o capitão Tavares fez o primeiro contato de rotina com a Marina da Glória via rádio VHF.
Marina da Glória, aqui é Atlântico Sul. Posição atual 23 02S, 043 degrees e 10W, navegando normalmente rumo à Ilha Rasa. Previsão de chegada 11h30. Todos bem a bordo. Câmbio. Recebido, Atlântico Sul. Condições mantidas favoráveis. Aguardamos próximo contato. Marina da Glória. Câmbio e desligo. Essa foi a última comunicação oficial registrada do Atlântico Sul. Segundo relatos posteriores de outros navegadores que estavam na região, por volta das 11h15, uma espessa neblina começou a se formar rapidamente na área entre a costa e a Ilha Rasa. O fenômeno, embora não previsto pela meteorologia, não era incomum nessa época do ano, quando massas de ar com diferentes temperaturas se encontravam sobre o oceano. O pescador Antônio Ribeiro, que navegava em seu barco particular cerca de 5 milhas ao norte da rota do Atlântico Sul, relatou mais tarde à capitania dos portos. A neblina desceu do nada, muito rápido. Em questão de minutos, a visibilidade foi para menos de 50 metros. Eu mesmo tive que parar e esperar melhorar. Às 12h30, quando o Atlântico Sul deveria ter feito o segundo contato de rotina, confirmando a chegada à Ilha Rasa, não houve resposta aos chamados da Marina da Glória. Os operadores tentaram contato por 30 minutos antes de acionar o protocolo de emergência. Atlântico Sul, aqui é Marina da Glória na frequência 156.800. Favor responder. Câmbio. Repetiu o operador Sérgio Campos várias vezes, aumentando progressivamente a potência de transmissão. Às 13h, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro foi oficialmente notificada sobre a perda de contato com a embarcação de turismo. O capitão de fragata Eduardo Mendonça, chefe do Serviço de Busca e Salvamento, imediatamente acionou o protocolo SAR, Search and Rescue. Temos uma embarcação de turismo com 40 pessoas a bordo sem contato há 1 hora, informou Mendonça à sua equipe. Última posição conhecida nas proximidades da Ilha Rasa. Acionem imediatamente 2 lanchas de salvamento e solicitem apoio aéreo. A primeira embarcação de busca chegou à área da última posição conhecida do Atlântico Sul às 14h15. O navio de salvamento sempre alerta da Marinha do Brasil encontrou o mar calmo e boa visibilidade. A neblina havia se dissipado completamente por volta do meio-dia. Base, aqui é sempre alerta. Chegamos à posição 23 de 02S, 046 de CTW. Mar calmo, visibilidade excelente, sem sinais da embarcação desaparecida. Iniciando varredura em padrão expandido. Câmbio. Durante as próximas 6 horas, 3 embarcações da Marinha e 2 helicópteros do grupamento aeromóvel realizaram buscas intensivas em uma área de 100 milhas quadradas ao redor da última posição conhecida. Utilizaram equipamentos de sonar, câmeras submarinas e binóculos de longo alcance, mas não encontraram qualquer vestígio do Atlântico Sul ou de seus ocupantes. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido, relatou o piloto do helicóptero CR-02, Tenente-Coronel Marcos Vieira. Água cristalina, sem ondas significativas, sem detritos flutuando, nada que indique onde possam estar. A operação de busca foi intensificada no segundo dia, com a chegada do navio oceanográfico Almirante Câmara, equipado com sonar de varredura lateral e submersível tripulado. A embarcação percorreu sistematicamente o fundo marinho na região, que variava entre 40 e 80 metros de profundidade. Fundo marinho irregular, mas sem obstruções significativas, reportou o operador de sonar, suboficial Carlos Andrade. Várias formações rochosas, alguns cascos de navios antigos já catalogados, mas nenhum sinal de naufrágio recente. Paralelamente à busca marítima, equipes terrestres percorreram toda a costa entre Niterói e Cabo Frio, procurando por destroços que pudessem ter sido arrastados pela corrente. Voluntários, familiares dos desaparecidos e membros de ONGs ambientais
participaram das buscas costeiras, mas também não encontraram evidências. Maria Santos, mãe de Ricardo Santos, um dos passageiros desaparecidos, coordenou grande parte do esforço voluntário. Meu filho não pode ter simplesmente sumido, declarou à imprensa. Ele tinha 2 filhos pequenos, uma vida inteira pela frente. Tem que haver uma explicação. No terceiro dia de buscas, a investigação tomou um rumo diferente quando surgiram os primeiros relatos de avistamentos não confirmados. O pescador João Batista Ferreira afirmou ter visto uma embarcação similar ao Atlântico Sul, navegando a alta velocidade em direção ao alto mar, cerca de 20 milhas a sudeste da Ilha Rasa, por volta das 15h do dia 14 de dezembro. Estava longe, mas era um barco branco e azul, do tamanho certo, disse Ferreira aos investigadores. Parecia estar com pressa, levantando muita espuma. Achei estranho porque estava se afastando da costa. Outro pescador, Manuel Gonçalves, relatou ter ouvido chamados de socorro no rádio por volta das 14h30 do dia do desaparecimento. Mas a transmissão estava muito fraca e entrecortada para compreender a mensagem completa. Era uma voz de homem. Parecia desesperado, falando alguma coisa sobre água e motor. Tentei responder, mas não consegui mais contato, declarou Gonçalves. Esses relatos levaram a equipe de investigação a expandir a área de busca para o alto mar, incluindo águas internacionais a mais de 100 milhas da costa. Contudo, as buscas em área tão extensa com os recursos disponíveis mostraram-se praticamente inviáveis. A primeira semana de investigação também revelou aspectos perturbadores sobre as condições financeiras da empresa proprietária do Atlântico Sul. A Turismo Náutico Carioca Lida, de propriedade de Wilson Martins, enfrentava sérias dificuldades econômicas, com dívidas acumuladas de mais de 200 mil reais junto a fornecedores e instituições financeiras. A empresa estava tecnicamente falida, revelou o contador responsável, mediante ordem judicial. O Sr. Wilson vinha adiando pagamentos há meses e havia recebido várias notificações de cobrança. Investigadores também descobriram que o seguro da embarcação havia vencido em outubro de 1996 e não havia sido renovado, deixando tanto a empresa quanto os passageiros sem cobertura em caso de acidente. Wilson Martins omitiu informações cruciais sobre a situação da empresa, declarou o delegado federal Carlos Roberto Dias, responsável pela investigação criminal. Isso levanta questões sobre possível fraude e colocação em risco da vida de terceiros. Wilson Martins, de 58 anos, foi localizado 3 dias após o desaparecimento em sua casa em Copacabana, onde foi detido para interrogatório. Inicialmente, negou qualquer irregularidade, alegando que as dificuldades financeiras eram temporárias e que a embarcação estava em perfeitas condições de navegabilidade. Eu nunca colocaria vidas em risco, declarou Martins durante o interrogatório. O Henrique era um capitão experiente, a embarcação estava revisada. Isso foi um acidente, uma fatalidade. Contudo, investigações mais aprofundadas revelaram que Martins havia contratado um seguro de vida coletivo para passageiros apenas 2 dias antes da viagem, no valor de 50 mil reais por pessoa. O seguro cobria especificamente acidentes durante atividades de turismo náutico, uma coincidência que chamou a atenção dos investigadores. É muito suspeito contratar um seguro 2 dias antes de um acidente fatal, observou o perito em seguros Dr. Antônio Veloso, principalmente considerando que a empresa nunca havia contratado esse tipo de cobertura anteriormente. A segunda semana de investigação trouxe uma descoberta ainda mais perturbadora. Registros bancários mostraram que Martins havia sacado 80 mil reais em espécie na véspera da viagem, esvaziando praticamente todas as contas da empresa. Ele retirou quase todo o dinheiro disponível na sexta-feira, véspera da excursão, revelou o investigador financeiro da Polícia Federal.
É um comportamento típico de alguém que planeja desaparecer ou que sabe que algo vai acontecer. Confrontado com essas evidências, Martins mudou sua versão, alegando que havia sacado o dinheiro para quitar dívidas urgentes com fornecedores que ameaçavam interromper os serviços. Contudo, não conseguiu apresentar comprovantes dos supostos pagamentos. Paralelamente, a investigação técnica revelou irregularidades no equipamento de comunicação do Atlântico Sul. O rádio VHF da embarcação havia sido reparado 3 semanas antes da viagem por uma oficina não autorizada pela Marinha, utilizando peças de procedência duvidosa. O equipamento funcionava, mas tinha limitações de alcance e qualidade de sinal, explicou o técnico em eletrônica naval, engenheiro Ricardo Fonseca. Em condições normais não seria problema, mas em uma emergência poderia comprometer significativamente a capacidade de comunicação. A terceira semana de investigação foi marcada pela chegada de equipamento especializado emprestado pela Marinha dos Estados Unidos. Um sonar de alta resolução capaz de mapear o fundo marinho com precisão centimétrica. O equipamento foi instalado no navio de pesquisa Vital de Oliveira e realizou varredura completa da área. Encontramos 14 cascos de embarcações no fundo, mas todos correspondem a naufrágios antigos já catalogados, reportou o operador americano, especialista Tom Richardson. Nenhum compatível com o tamanho e características do Atlântico Sul. A ausência de destroços no fundo marinho levou os investigadores a considerar cenários alternativos: sequestro, sabotagem ou até mesmo a possibilidade de que a embarcação tivesse conseguido chegar a algum local não identificado. Sem destroços, sem corpos, sem vestígios, temos que considerar que talvez não tenha havido naufrágio, admitiu o capitão de mar e guerra José Roberto Almeida, coordenador da investigação. É possível que a embarcação esteja em algum lugar onde ainda não procuramos. Essa hipótese ganhou força quando investigadores descobriram que o capitão Henrique Tavares havia consultado cartas náuticas de regiões distantes da costa nas semanas anteriores à viagem. Funcionários da Marina da Glória confirmaram que Tavares havia solicitado informações sobre rotas para o Espírito Santo e até mesmo Bahia. Henrique perguntou sobre pontos de abastecimento e paradas técnicas ao longo da costa, declarou o chefe da Marina, Roberto Cunha. Na época, achei que fosse apenas curiosidade profissional, mas agora parece suspeito. A família de Tavares rejeitou veementemente qualquer sugestão de que o capitão pudesse estar envolvido em atividade criminosa. Sua esposa, Carmen Tavares, de 48 anos, declarou que o marido era um homem íntegro e experiente, incapaz de colocar vidas em risco. Henrique navegava há 30 anos sem um único acidente grave, defendeu Carmen. Ele amava o mar, mas respeitava seus perigos. Jamais faria algo que pudesse prejudicar passageiros. Ao final de dezembro de 1996, após 2 semanas de buscas intensivas envolvendo mais de 200 pessoas, 15 embarcações e 8 aeronaves, a Marinha do Brasil oficialmente suspendeu as operações de busca e salvamento. A área total percorrida havia sido de mais de 2,0 milhas quadradas, incluindo águas territoriais e internacionais. Esgotamos todas as possibilidades técnicas disponíveis, declarou o almirante Paulo César Moreira em coletiva de imprensa. Manteremos alerta para qualquer informação que possa surgir, mas não há justificativa para continuar as buscas ativas sem novos elementos. O caso foi oficialmente classificado como naufrágio com desaparecimento de pessoas e transferido para a Polícia Federal para a investigação de possível crime. Wilson Martins foi indiciado por colocação em risco da vida de terceiros e fraude, mas foi liberado mediante fiança, permanecendo proibido de deixar o país. As famílias dos desaparecidos organizaram-se em uma associação para pressionar por continuidade das investigações e para auxiliar umas às outras no longo processo de luto.
Maria Santos tornou-se a principal porta-voz do grupo, aparecendo regularmente na mídia para manter o caso em evidência. "Não vamos desistir nunca", declarou Maria durante uma vigília na praia de Copacabana, no primeiro aniversário do desaparecimento. "Enquanto não tivermos respostas, não poderemos fazer o luto adequadamente." Durante 1997, surgiram esporadicamente relatos de avistamentos de sobreviventes em várias partes do litoral brasileiro, desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Todos foram investigados pela Polícia Federal, mas nenhum se confirmou. A maioria eram casos de identidade trocada ou pessoas que se aproveitavam da situação para obter benefícios. Em 1998, 2 anos após o desaparecimento, a seguradora responsável pelo seguro de vida dos passageiros pagou as indenizações às famílias, totalizando 1,9 milhão. Wilson Martins, como beneficiário da apólice empresarial, também recebeu uma quantia significativa, o que gerou protestos das famílias e nova investigação sobre possível fraude. "É revoltante que esse homem lucre com a tragédia", protestou Ricardo Santos Senhor, pai de uma das vítimas. "Ele deveria estar preso, não recebendo dinheiro." A investigação criminal, contudo, não conseguiu provar dolo ou planejamento criminoso. Embora as evidências circunstanciais fossem suspeitas, não havia provas suficientes para uma condenação por homicídio ou sabotagem. Em 2001, 5 anos após o desaparecimento, todas as vítimas foram oficialmente declaradas mortas pela Justiça, permitindo que as famílias finalmente iniciassem os procedimentos de inventário e tentassem reconstruir suas vidas. "É um alívio amargo", comentou Maria Fernanda Santos, viúva de Ricardo. "Meu marido e meus filhos finalmente podem descansar em paz aos olhos da lei, mas eu continuo sem saber onde estão." O caso do Atlântico Sul tornou-se um dos mistérios marítimos mais famosos da história brasileira, gerando documentários, livros e teorias conspiratórias que perduraram por décadas. Alguns especulavam sobre envolvimento com tráfico de drogas, outros sobre sequestro internacional, e havia até teorias sobre fenômenos paranormais. "É um caso que desafia qualquer explicação lógica", admitiu o delegado federal Carlos Roberto Dias, já aposentado em 2006. "Em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido. 40 pessoas simplesmente desapareceram sem deixar um único vestígio. Durante 2 décadas, pescadores, mergulhadores e navegadores mantiveram-se alertas para qualquer sinal do Atlântico Sul ou de seus ocupantes. A Marinha continuou catalogando todos os relatos e supostos avistamentos, mas nenhum levou a descobertas concretas. O que ninguém sabia era que os destroços da embarcação estavam muito mais próximos da costa do que qualquer investigador havia imaginado. Escondidos em um local onde a combinação única de correntes marítimas e formações geológicas havia mantido o segredo guardado por 2 décadas. E em 2016, exatamente 20 anos após o desaparecimento, a verdade finalmente começaria a emergir das profundezas do Oceano Atlântico, trazendo consigo revelações que ninguém havia antecipado. O mar finalmente estava pronto para contar sua versão da história. O investigador particular, Marcos Vinícius Rocha, recebeu o primeiro caso relacionado ao Atlântico Sul na manhã de 3 de março de 2010, quando Maria Santos, agora com 65 anos, apareceu em seu escritório na Barra da Tijuca com uma pasta cheia de documentos e uma determinação que não havia diminuído nem um pouco em 14 anos. "Senhor Rocha", disse Maria, colocando a pasta sobre a mesa, "eu sei que a polícia e a Marinha desistiram, mas eu não desisti. Tenho dinheiro guardado da indenização do seguro e quero contratar o melhor investigador do Rio de Janeiro para descobrir o que aconteceu com meu filho e meus netos." Rocha, ex-detetive da Polícia Civil, com 25 anos de experiência, havia se especializado em casos arquivados que as autoridades não conseguiam resolver.
O desaparecimento do Atlântico Sul era lenda entre os profissionais da área, um mistério que desafiava qualquer explicação lógica. Dona Maria, já li sobre o caso nos jornais da época. É um mistério genuíno, mas preciso ser honesto. Depois de tanto tempo, as chances de descobrir algo novo são mínimas. Senhor Rocha, eu não estou procurando milagres. Estou procurando respostas, mesmo que sejam dolorosas. Rocha aceitou o caso e passou os 3 meses seguintes revisando meticulosamente todos os arquivos, entrevistando novamente testemunhas e investigando pistas que poderiam ter sido negligenciadas. Sua primeira descoberta foi perturbadora. Havia muito mais irregularidades na operação de Wilson Martins do que havia sido revelado publicamente. Durante uma entrevista com Eduardo Campos, ex-funcionário da Turismo Náutico Carioca, realizada em maio de 2010, Rocha descobriu que Martins havia recebido várias propostas para vender a empresa nas semanas anteriores ao desaparecimento. Wilson estava desesperado por dinheiro, revelou Campos. Apareceram alguns compradores interessados, inclusive um grupo de argentinos que queriam comprar tudo. Barcos, licenças, rotas, mas as negociações emperraram porque a situação financeira da empresa estava muito complicada. Você se lembra de algum detalhe sobre esses compradores argentinos? Eram 3 homens, todos bem vestidos, falavam português quase sem sotaque. Pareciam ter muito dinheiro. Se reuniram com Wilson várias vezes em novembro e dezembro de 1996. Rocha tentou localizar informações sobre esses supostos compradores argentinos nos registros da Receita Federal e Polícia Federal, mas não encontrou nada. Não havia registros de entrada de empresários argentinos interessados em turismo náutico no período mencionado. Ou esses homens entraram no país de forma irregular, ou não eram realmente argentinos, anotou Rocha em seu relatório de junho de 2010. A segunda linha de investigação de Rocha focou na análise das correntes marítimas e padrões climáticos da região. Consultando oceanógrafos da UFRJ e meteorologistas da Marinha, ele descobriu que as condições de 14 de dezembro de 1996 haviam sido muito mais complexas do que relatado inicialmente. Dr. Roberto Figueiredo, oceanógrafo especialista em correntes do Atlântico Sul, explicou a Rocha em julho de 2010. Naquela data específica, houve uma convergência incomum de correntes frias vindas do sul com águas tropicais. Isso pode ter criado condições de navegação traiçoeiras que não foram previstas. Que tipo de condições? Correntes submersas muito fortes, turbulência inesperada, até mesmo a possibilidade de ondas isoladas de grande altura. É raro, mas pode acontecer. Essa informação levou Rocha a uma terceira descoberta significativa. Através de contatos na aeronáutica, conseguiu acesso a imagens de satélite meteorológico da região datadas de 14 de dezembro de 1996. As imagens, analisadas por especialistas em 2010, revelaram uma formação de nuvens atípica sobre o oceano na área onde o Atlântico Sul havia desaparecido. Há evidências de uma célula de tempestade isolada que se formou rapidamente por volta das 11h30 e se dissipou antes das 13 rios, explicou o meteorologista tenente-coronel André Matos. Na época, nossos equipamentos não eram sensíveis o suficiente para detectar esse tipo de fenômeno localizado. Essa tempestade poderia ter afundado a embarcação? Teoricamente, sim. Ventos de até 100 km/h e ondas de 5 a 6 metros em uma área muito localizada. Se o barco estivesse exatamente no lugar errado na hora errada. Rocha apresentou suas descobertas para Maria Santos em agosto de 2010, oferecendo pela primeira vez em 14 anos uma explicação plausível para o desaparecimento. Contudo, Maria não ficou completamente satisfeita. Isso explicaria por que eles sumiram, disse Maria.
mas não explica por que nunca encontraram destroços, nem corpos, nem nada. Rocha admitiu que, mesmo com a teoria da tempestade localizada, a ausência completa de vestígios continuava sendo inexplicável. Oceanógrafos consultados estimavam que destroços de uma embarcação do tamanho do Atlântico Sul deveriam ter aparecido na costa entre 3 e 30 dias após o naufrágio. Em 2012, 16 anos após o desaparecimento, o caso ganhou nova vida quando a TV Globo produziu um documentário especial chamado Mistérios do Mar, o Atlântico Sul. O programa, apresentado pelo jornalista Roberto Kovalik, investigou o caso usando tecnologia moderna e consultou especialistas internacionais em acidentes marítimos. Durante as filmagens, mergulhadores profissionais com equipamento de última geração exploraram novamente a região onde a embarcação havia desaparecido. Utilizando sonares de alta definição e veículos submarinos não tripulados, a equipe mapeou o fundo marinho com precisão muito superior à das buscas originais. Encontramos formações rochosas e cavernas submarinas que não tinham sido mapeadas em 1996, relatou o mergulhador técnico Paulo Henrique Santos. É possível que destroços estejam presos em alguma dessas cavidades. O documentário também apresentou uma teoria alternativa, proposta pelo especialista em acidentes marítimos, professor David Miller, da Universidade de Southampton. Miller sugeriu que o Atlântico Sul poderia ter sido vítima de um fenômeno conhecido como onda solitária ou onda cavala. São ondas isoladas de grande altura que podem aparecer em mares aparentemente calmos, explicou Miller no documentário. Uma onda de 8 a 10 metros poderia facilmente virar ou quebrar uma embarcação de 18 metros, especialmente se ela fosse atingida pela lateral. A repercussão do documentário gerou dezenas de novas pistas e relatos. O mais intrigante veio de um pescador aposentado chamado Osvaldo Mendes, que contatou a produção afirmando ter informações que nunca havia compartilhado com as autoridades. Mendes, de 78 anos, vivia em uma casa simples em Arraial do Cabo e havia passado mais de 50 anos pescando na região. Durante a entrevista realizada em setembro de 2012, ele relatou avistamentos estranhos na área onde o Atlântico Sul havia desaparecido. Eu pesquei naquela região a vida toda, disse Mendes. Nos meses depois que o barco sumiu, comecei a notar coisas estranhas. Peixes mortos boiando em números anormais, manchas de óleo que apareciam e sumiam, e principalmente aquele cheiro. Que cheiro! Cheiro doce, enjoativo, como carne estragada misturada com combustível. Sentia principalmente quando o vento soprava de sudeste. Mendes também relatou ter visto objetos metálicos brilhando no fundo em águas mais rasas, mas sempre que tentava se aproximar para uma melhor visualização, as correntes o afastavam. Tinha alguma coisa lá embaixo. Várias vezes vi reflexos de metal quando o sol batia certo na água. Mas a correnteza naquela área é muito estranha. Parece que empurra você para longe. Essas informações levaram a uma nova expedição em 2013, organizada conjuntamente pela Marinha do Brasil e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A equipe utilizou equipamento oceanográfico de última geração, incluindo submersíveis tripulados capazes de explorar até 200 metros de profundidade. Dr. Carlos Eduardo Lessa, coordenador da expedição, descobriu algo que mudou completamente a compreensão sobre a geografia submarina da região. Utilizando sonar de feixe múltiplo, a equipe mapeou uma série de cânions submarinos que não constavam das cartas náuticas da época. Há um sistema complexo de desfiladeiros e cavernas submarinas nesta área, explicou Lessa durante coletiva de imprensa em novembro de 2013. Algumas dessas formações têm mais de 150 metros de profundidade e se estendem por quilômetros horizontalmente.
É possível que os destroços de uma embarcação estejam escondidos nessas formações? Absolutamente. Se o Atlântico Sul afundou nesta área, os destroços poderiam ter sido arrastados pelas correntes para dentro desses canyons, onde ficariam invisíveis para sonares convencionais. A expedição de 2013 explorou 3 dos maiores canyons identificados, mas não encontrou vestígios do Atlântico Sul. Contudo, fez uma descoberta perturbadora: os restos de pelo menos 5 outras embarcações não identificadas, algumas aparentemente muito antigas. Encontramos destroços de barcos que não correspondem a nenhum naufrágio registrado na região, revelou Lessa. Alguns parecem ter décadas ou até séculos. Esta área pode ser um cemitério de navios natural. Ocean em 2014. O caso ganhou dimensão internacional quando foi incluído no livro Maritime Mysteries of the Southern Hemisphere, Mistérios Marítimos do Hemisfério Sul, escrito pelo investigador australiano Dr. Michael Thompson. O livro comparava o desaparecimento do Atlântico Sul com outros casos similares ao redor do mundo. Thompson identificou padrões perturbadores em desaparecimentos marítimos inexplicáveis. A maioria ocorria em áreas com geografia submarina complexa, durante condições meteorológicas aparentemente favoráveis, e envolvia embarcações de turismo ou pesca. Há pelo menos 12 casos documentados nos últimos 50 anos onde embarcações desapareceram completamente sem deixar vestígios, escreveu Thompson. O Atlântico Sul é um dos mais bem documentados, mas está longe de ser único. O interesse internacional levou à criação de uma força-tarefa informal composta por investigadores do Brasil, Argentina, Austrália e Reino Unido, especializada em desaparecimentos marítimos inexplicáveis. O grupo começou a compartilhar dados e técnicas de investigação, buscando padrões que pudessem explicar esses mistérios. Em 2015, a Força-Tarefa fez uma descoberta revolucionária ao analisar dados de satélite de longa duração. Utilizando imagens de satélite coletadas durante 20 anos, identificaram anomalias gravitacionais submarinas em várias regiões, onde haviam ocorrido desaparecimentos inexplicáveis. Essas anomalias sugerem a presença de estruturas geológicas complexas que não aparecem em cartas náuticas convencionais, explicou a geofísica doutora Sarah MacDonald, da Universidade de Edinburgh. É possível que existam armadilhas naturais no fundo do oceano que capturam e escondem destroços. No caso específico do Atlântico Sul, as análises de satélite identificaram uma anomalia gravitacional significativa localizada aproximadamente 15 milhas náuticas a sudeste da Ilha Rasa, em uma área que havia sido apenas superficialmente explorada durante as buscas originais. Há definitivamente algo incomum nesta localização, confirmou Dra. MacDonald durante videoconferência com pesquisadores brasileiros em agosto de 2015. A assinatura gravitacional sugere uma estrutura submarina densa, possivelmente uma caverna ou formação rochosa muito grande. Essas descobertas científicas coincidiram com mudanças na comunidade pesqueira local. Gerações mais novas de pescadores, equipados com sonares pessoais e GPS de alta precisão, começaram a evitar certas áreas que seus pais e avós consideravam produtivas. João Carlos Ferreira, neto do pescador João Batista, que havia relatado avistamentos em 1996, explicou em entrevista de setembro de 2015. Meu avô sempre dizia que aquela região era assombrada. Os peixes eram maiores, mas também tinha algo errado. Os pescadores novos, com equipamento moderno, confirmaram que o fundo marinho ali é muito estranho. Estranho como? Cheio de buracos profundos, correntes que mudam de direção sem explicação e, principalmente, aquele som. Que som!
Quando você passa o sonar naquela área, especialmente de madrugada, às vezes capta ruídos que não deveriam estar lá, como se fosse metal batendo contra metal lá no fundo. Esses relatos de pescadores foram inicialmente descartados como folclore local, mas ganharam credibilidade quando pesquisadores da UFRJ confirmaram a presença de assinaturas acústicas anômalas na região, utilizando equipamento científico. Registramos sons de baixa frequência que não correspondem à atividade geológica natural nem à vida marinha conhecida, reportou o biólogo marinho Dr. Fernando Moraes em outubro de 2015. Os sons parecem ter origem artificial, mas não conseguimos determinar a fonte. Durante o verão de 2015 e 2016, uma nova expedição científica foi organizada com financiamento internacional. A Operação Deep Search utilizou o mais avançado equipamento de exploração submarina disponível, incluindo veículos autônomos capazes de explorar cavernas e fissuras submarinas. A expedição foi liderada pelo comandante da Marinha, capitão de mar e guerra Roberto Andrade, veterano de operações de busca e salvamento que havia participado das buscas originais de 1996 como jovem oficial. Voltei aqui como comandante da operação 20 anos depois de ter participado como tenente, disse Andrade em janeiro de 2016. É uma oportunidade de aplicar 2 décadas de avanços tecnológicos para finalmente resolver este mistério. A expedição Deep Search explorou sistematicamente os cânions submarinos identificados em 2013, utilizando veículos submarinos equipados com câmeras de alta definição, braços robóticos e equipamento de coleta de amostras. Em março de 2016, exatamente 20 anos e 3 meses após o desaparecimento do Atlântico Sul, a expedição fez uma descoberta que mudaria tudo. O veículo submarino ROV-7 estava explorando um cânion particularmente profundo, localizado 18 milhas náuticas a sudeste da Ilha Rasa, quando suas câmeras captaram algo que fez a equipe de superfície parar de respirar. Temos metal artificial no fundo do cânion, relatou o operador do ROV, suboficial Marcos Lima. Estrutura grande, parcialmente enterrada em sedimento. Definitivamente não é formação natural. As primeiras imagens transmitidas pelo ROV mostraram pedaços de metal corroído, claramente de origem humana, parcialmente cobertos por 20 anos de sedimento marinho. Mas não eram destroços de uma embarcação comum. Isso não parece destroços de naufrágio, observou Andrade, estudando as imagens em tempo real. Parece mais como equipamento industrial ou militar. O que a equipe da Deep Search havia descoberto não eram os destroços do Atlântico Sul, mas algo muito mais perturbador. Evidências de atividade humana submarina na área onde a embarcação havia desaparecido. E essa descoberta era apenas o começo. Em agosto de 2016, 5 meses após a descoberta inicial, pescadores locais fariam um achado que finalmente revelaria o que havia acontecido com o Atlântico Sul e que também explicaria por que havia levado 20 anos para encontrar a verdade. A resposta estava onde ninguém havia procurado, escondida não pelas profundezas do oceano, mas pela complexidade da natureza humana. A madrugada de 23 de agosto de 2016 começou como qualquer outra para os irmãos Antônio e Luiz Pacheco, pescadores de Cabo Frio que há 3 gerações trabalhavam nas águas entre a Ilha Rasa e o Cabo de São Tomé. Mas quando lançaram suas redes no local conhecido localmente como Banco dos Espíritos, uma área evitada pelos pescadores mais supersticiosos, eles fizeram uma descoberta que finalmente resolveria o mistério mais famoso da costa brasileira. Luiz, tem alguma coisa presa na rede, gritou Antônio às 5h30 da manhã, quando tentavam recolher o equipamento que havia sido lançado 2 horas antes. É pesado demais para ser só peixe. Luiz, de 34 anos, irmão mais novo e mergulhador experiente,
colocou sua máscara e desceu para verificar o que estava causando a resistência. A profundidade no local era de apenas 35 metros, muito menor que os abismos onde as expedições científicas haviam procurado os destroços do Atlântico Sul. O que Luiz encontrou no fundo arenoso fez com que subisse à superfície ofegante e visivelmente perturbado. Antônio, tem um barco lá embaixo, e ele não afundou naturalmente. Os irmãos marcaram a posição exata com GPS e retornaram ao porto para comunicar a descoberta às autoridades. Às 8h15 daquela manhã, o capitão dos portos de Cabo Frio, capitão de corveta Ricardo Moreira, recebeu a ligação que havia aguardado por 20 anos. Capitão, aqui é Antônio Pacheco, pescador registrado. Encontramos destroços de uma embarcação grande em posição 2754S, 041-552W. Profundidade 35 metros. Tem coisas estranhas que o senhor precisa ver. Moreira, que havia sido um dos jovens oficiais envolvidos nas buscas originais de 1996, imediatamente despachou uma equipe de mergulhadores militares para o local. Às 10h, o mergulhador de combate Sargento Paulo Henrique Silva desceu para fazer a primeira avaliação oficial dos destroços. O que Silva encontrou confirmou imediatamente que se tratava do Atlântico Sul, mas também revelou detalhes que deixaram toda a equipe de investigação perplexa. Confirmo a identificação da embarcação Atlântico Sul, relatou Silva via comunicação submarina. Casco está em 2 seções principais, aparentemente quebrado ao meio, mas há sinais de danos que não são consistentes com o naufrágio comum. Que tipo de danos? Perguntou Moreira da embarcação de apoio. Há perfurações regulares no casco, muito precisas. Parecem ter sido feitas por explosivos ou projéteis, e tem equipamento que não deveria estar aqui. Silva documentou com câmera submarina uma cena que chocaria os investigadores. O Atlântico Sul havia sido deliberadamente destruído e seus destroços estavam misturados com equipamento militar de origem não identificada. Vejo caixas metálicas com inscrições em idioma que não reconheço, equipamento eletrônico que parece muito avançado para 1996 e, principalmente, tem estruturas que foram claramente adicionadas ao barco antes do afundamento. A descoberta foi imediatamente classificada como material sensível e transferida para o controle da Marinha do Brasil. Dentro de 6 horas, uma equipe especializada da Diretoria de Hidrografia e Navegação havia assumido o local, estabelecendo um perímetro de segurança de 5 milhas náuticas ao redor dos destroços. Capitão de Mar e Guerra Roberto Andrade, que havia coordenado a expedição Deep Search meses antes, foi designado para liderar a investigação dos destroços. Sua primeira decisão foi solicitar apoio internacional para a análise do equipamento não identificado encontrado junto aos restos do Atlântico Sul. Estamos lidando com algo que vai muito além de um acidente marítimo, informou Andrade ao alto comando da Marinha. Há evidências de atividade militar clandestina que precisa ser investigada por especialistas em inteligência. Durante os 3 dias seguintes, mergulhadores técnicos da Marinha realizaram o mapeamento completo dos destroços. O que encontraram pintou um quadro perturbador do que havia acontecido ao Atlântico Sul em 14 de dezembro de 1996. A embarcação havia sido interceptada por uma operação militar não autorizada. Equipamento de comunicação sofisticado havia sido instalado a bordo, transformando o barco de turismo em uma plataforma de inteligência improvisada. Os danos no casco indicavam que a embarcação havia sido deliberadamente afundada por explosivos para eliminar evidências.
Encontramos restos de equipamento de escuta eletrônica, transmissores de alta potência e computadores que estavam décadas à frente da tecnologia disponível publicamente em 1996, relatou o especialista em eletrônica naval, capitão-tenente Fernando Costa. Alguém estava usando este barco para operação de espionagem. A descoberta mais chocante veio quando mergulhadores localizaram uma seção selada da embarcação que havia se mantido parcialmente intacta. Dentro dessa seção, encontraram evidências que explicavam o destino dos 40 ocupantes do Atlântico Sul. Não há restos mortais na embarcação, reportou o mergulhador forense suboficial Carlos Ribeiro. Mas encontramos evidências de que as pessoas foram retiradas da embarcação antes do afundamento. Coletes salva-vidas cortados, bagagens revistadas e principalmente uma série de objetos pessoais organizados como se tivessem sido catalogados. Entre os objetos pessoais recuperados estava a câmera analógica de Marcos Oliveira, um dos jovens veterinários que havia embarcado para celebrar a formatura. O filme dentro da câmera, protegido por 20 anos dentro de uma caixa estanque improvisada, foi enviado para laboratório especializado em São Paulo. As fotografias reveladas 2 semanas depois forneceram a primeira evidência visual do que havia acontecido durante as horas finais do Atlântico Sul. As fotos mostram a chegada de uma embarcação militar não identificada, explicou o analista de imagem, perito Carlos Eduardo Santos. Homens armados, uniformes que não correspondem a nenhuma força armada brasileira conhecida e equipamento sendo transferido para o Atlântico Sul. Uma das fotografias mais perturbadoras mostrava os passageiros sendo transferidos para a embarcação militar, aparentemente sob coação, mas não em pânico, sugerindo que haviam sido enganados sobre a natureza da operação. Parece que disseram aos passageiros que era algum tipo de inspeção de rotina ou transferência por segurança, analisou a psicóloga forense doutora Marina Oliveira. As expressões nas fotos mostram confusão e preocupação, mas não terror absoluto. A investigação internacional, iniciada pela descoberta, levou a Polícia Federal a reabrir oficialmente o caso, agora classificado como sequestro coletivo e operação de inteligência não autorizada. Agentes especializados em crimes internacionais assumiram a investigação, com apoio de órgãos de inteligência do Brasil e países aliados. Durante setembro de 2016, a investigação revelou conexões perturbadoras entre o desaparecimento do Atlântico Sul e operações de inteligência internacional que ocorriam na América do Sul durante os anos 1990. Havia várias operações não oficiais, sendo conduzidas por agências de diferentes países na região durante aquele período, confirmou uma fonte da Agência Brasileira de Inteligência que preferiu permanecer anônima. O fim da Guerra Fria havia criado um vácuo de poder, e várias nações estavam estabelecendo redes de espionagem para monitorar atividades comerciais e políticas. A análise do equipamento militar encontrado nos destroços revelou componentes fabricados em pelo menos 4 países diferentes, sugerindo uma operação multinacional ou um grupo paramilitar com acesso a recursos sofisticados. O equipamento eletrônico tem componentes americanos, alemães, israelenses e russos, reportou o especialista militar, coronel André Fonseca. Essa combinação sugere uma operação privada com financiamento significativo, não uma operação oficial de governo. Em outubro de 2016, a investigação teve um avanço crucial quando Wilson Martins, o proprietário da empresa de turismo náutico, finalmente decidiu colaborar com as autoridades, após ser confrontado com as evidências encontradas nos destroços. Fui procurado em novembro de 1996 por um grupo que se identificou como consultores de segurança marítima.
confessou Martins durante interrogatório gravado. Disseram que queriam usar minha embarcação para testar novos equipamentos de comunicação naval. Ofereceram dinheiro suficiente para salvar minha empresa da falência. Por que você não relatou isso às autoridades na época? Porque eles disseram que era uma operação aprovada pelo governo brasileiro, mas confidencial. Mostraram documentos que pareciam oficiais. E eu estava desesperado, estava prestes a perder tudo. Martins revelou que havia concordado em permitir que a embarcação fosse usada para testes de equipamento durante a excursão de 14 de dezembro, em troca de os 100 mil dólares. O plano original era que o equipamento fosse removido durante a parada na Ilha Rasa, sem que os passageiros soubessem de sua presença. Eles garantiram que seria invisível para os passageiros. Apenas algumas caixas de equipamento instaladas discretamente, que seriam testadas durante a viagem e removidas antes do retorno. O que deu errado? Nunca soube. No dia seguinte ao desaparecimento, tentei contactar os homens que haviam me contratado, mas todos os números de telefone estavam desconectados. Foi como se nunca tivessem existido. A confissão de Martins levou os investigadores a uma descoberta ainda mais perturbadora. Verificações dos registros bancários revelaram que o pagamento de 100 mil reais havia sido depositado em sua conta 3 dias após o desaparecimento da embarcação, não antes como prometido. Eles pagaram Martins depois que o barco desapareceu, observou o investigador da Polícia Federal, Dr. Carlos Henrique Matos. Isso sugere que o desaparecimento fazia parte do plano original. Em dezembro de 2016, exatamente 20 anos após o desaparecimento, a investigação revelou a verdade completa sobre o destino do Atlântico Sul e seus ocupantes. A embarcação havia sido deliberadamente escolhida como plataforma para uma operação de inteligência que visava interceptar comunicações de submarinos nucleares que transitavam pela costa brasileira. O equipamento instalado secretamente no barco era capaz de detectar e gravar sinais de sonar de submarinos a grandes distâncias. Era uma operação de espionagem naval, explicou o analista de inteligência naval, capitão de fragata Roberto Silva. Alguém estava usando nossa costa como base para monitorar a atividade submarina de potências estrangeiras. A operação havia dado errado quando a embarcação foi detectada por sistemas de contra-inteligência de um submarino nuclear não identificado. Para proteger o sigilo de sua presença na região, a tripulação do submarino havia interceptado o Atlântico Sul e removido todos os ocupantes e evidências da operação. Os passageiros foram transferidos para o submarino como medida de contenção, revelou uma fonte da inteligência naval que preferiu permanecer anônima. O plano era mantê-los isolados temporariamente e depois liberá-los com uma história de cobertura sobre resgate no mar. Contudo, a complexidade internacional da operação havia criado uma situação onde nenhuma das partes envolvidas podia permitir que as testemunhas fossem liberadas sem comprometer operações de segurança nacional de múltiplos países. Foi uma situação onde todos os envolvidos perceberam que haviam criado um problema que não podia ser resolvido sem consequências diplomáticas graves, explicou um ex-oficial de inteligência. 40 civis haviam se tornado testemunhas involuntárias de operações militares altamente classificadas. A investigação final, concluída em março de 2017, determinou que os 40 ocupantes do Atlântico Sul haviam sido transferidos para uma instalação militar não divulgada, onde permaneceram em isolamento enquanto autoridades de diferentes países negociavam uma solução para a situação. Acreditamos que as vítimas foram mantidas vivas por vários meses enquanto se tentava encontrar uma maneira de liberá-las sem comprometer a segurança das operações, revelou o relatório final da investigação. Infelizmente, a complexidade internacional do caso impediu uma resolução satisfatória.
O destino final dos 40 desaparecidos nunca foi oficialmente determinado, mas evidências circunstanciais sugerem que foram realocados com novas identidades em um país não revelado, como parte de um programa de proteção a testemunhas internacional. Há indicações de que pelo menos algumas das vítimas podem estar vivas, vivendo sob identidades protegidas, admitiu o coordenador da investigação. Mas confirmar isso exigiria cooperação internacional que não temos autorização para buscar. Maria Santos, que havia lutado por respostas durante 20 anos, recebeu as conclusões da investigação em abril de 2017. Aos 72 anos, ela finalmente tinha uma explicação para o desaparecimento de seu filho e netos, embora não tivesse o encerramento que havia esperado. É um alívio saber que eles não morreram em um acidente, disse Maria durante a entrevista coletiva. Mas também é perturbador saber que foram vítimas de jogos políticos que estavam além de sua compreensão. A senhora acredita que eles ainda possam estar vivos? Escolho acreditar que sim. Depois de 20 anos de dor, preciso me agarrar à possibilidade de que algum dia eles possam voltar para casa. O caso do Atlântico Sul resultou em mudanças significativas nas leis brasileiras sobre atividades de inteligência em águas territoriais e criou novos protocolos para investigação de desaparecimentos que possam envolver segurança nacional. Wilson Martins foi condenado a 12 anos de prisão por colocar vidas em risco e colaborar com operação de inteligência não autorizada. Seu testemunho continuou sendo fundamental para investigações relacionadas que se estenderam por vários anos. O equipamento militar recuperado dos destroços foi classificado como material sensível e permanece sob custódia de autoridades de segurança nacional. Análises técnicas continuaram revelando detalhes sobre capacidades militares que eram desconhecidas publicamente nos anos 1990. Em 2018, 2 anos após a descoberta dos destroços, foram instalados memoriais em Cabo Frio e Rio de Janeiro, honrando as vítimas do Atlântico Sul. As placas não mencionam detalhes específicos da investigação, referindo-se apenas a cidadãos brasileiros que desapareceram em circunstâncias relacionadas à segurança nacional. Jaderiti e os irmãos Pacheco, que fizeram a descoberta crucial, receberam reconhecimento oficial da Marinha do Brasil e continuam pescando na região. Eles relatam que a área onde encontraram os destroços agora é frequentada por embarcações militares que monitoram atividades de mergulho e pesca. Mudou tudo por aqui, disse Antônio Pacheco em entrevista de 2019. A Marinha mantém vigilância constante e os pescadores sabem que aquela área é especial agora. Às vezes, ainda pergunto se fizemos a coisa certa revelando o que encontramos. Por que questionaria isso? Porque talvez alguns segredos devessem ficar no fundo do mar. Aquelas famílias sofreram 20 anos sem respostas, mas agora têm respostas que talvez sejam piores que a incerteza. A descoberta dos destroços do Atlântico Sul encerrou oficialmente um dos maiores mistérios marítimos da história brasileira, mas também abriu questionamentos sobre atividades de inteligência que continuam classificadas até hoje. Para as famílias das vítimas, o caso trouxe um final ambíguo. A confirmação de que seus entes queridos haviam sido vítimas de circunstâncias extraordinárias, além de seu controle, mas também a possibilidade perturbadora de que ainda possam estar vivos, presos em um limbo diplomático criado por operações de segurança nacional. O mar finalmente havia revelado seus segredos, mas as verdades que emergiu das profundezas eram mais complexas e perturbadoras do que qualquer teoria conspiratória havia imaginado. 20 anos depois, o Atlântico Sul havia finalmente voltado para casa. Não com seus passageiros, mas com uma história que mudou para sempre a compreensão sobre os preços ocultos da segurança nacional na era moderna. Alguns mistérios, quando finalmente resolvidos,
revelam que a realidade pode ser mais estranha e mais trágica do que qualquer ficção.